Boa noite, gente. Aqui nós estamos em mais um episódio do Arado Podcast, um podcast do pastor Martin Dallas. Eu me chamo missionária Tatiana e te convido nessa noite a estarmos batendo um papo acerca de juventude, Ministério de Juventude. Eu te convido nessa noite. Estamos aqui com a presença do nosso missionário, obreiro Ed, e nós vamos bater um papo nessa noite. Ed, tudo bem? Seja bem-vindo ao Orado Podcast, um bate-papo que nós vamos ter para transmitir esse ministério de juventude que tanto, nesses últimos tempos, tem sido evidenciado. Queria que, primeiramente, você se apresentasse. Quem é o Ed? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Missionária Tatiana, me chamo Ed Wills. Hoje em dia, alguém que o Senhor transformou e reestruturou na sociedade. Sou pai de uma menina de 15 anos. Trabalho. Hoje aqui desenvolvo um cargo ministerial na igreja como obreiro, líder de jovens. E esse homem sou eu. Esse cara alegre que gosta de trabalhar para Jesus, que quer ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. A minha alma, ela grita por isso. E todos os dias eu luto para que no meio da caminhada eu não consiga me perder no meio do caminho, mas que eu consiga permanecer. Então, o intuito de Jesus ter me libertado, me transformado de tudo aquilo de ruim que eu achava que eu não conseguia vencer, hoje em dia se tornou motivo de alegria. Porque eu entendo que Deus, ele para fazer algo novo, ele vai causar primeiro um desconforto. Então, de primeiro você rejeita, de primeiro você não quer, porque você luta com algo dentro de si que se chama o complexo de inferioridade. Então você tem que vencer isso. Agora você está liderando uma juventude, agora você está pregando, agora você está diante de pessoas, você consegue chegar na frente de uma câmera e se expressar, você consegue ter um bate-papo como esse. Mas alguns anos atrás não era desse jeito. Mas hoje, Jesus transformou a minha vida, eu consigo trocar essa ideia contigo, ter esse bate-papo com alegria no coração. Me sinto muito feliz, muito honrado quando estou falando de Jesus, quando estou pregando a palavra de Deus. Meu coração ele fica muito contente, muito alegre, muito feliz. Então, resumindo a minha vida, é uma palavra chamada perseverança, para que a gente tenha chegado até aqui. Se resume a minha vida, o Ed Wills, o homem transformado, curado, sarado, liberto. Se resume a uma palavra perseverança. Até o fim. Glória a Deus. Ed, você já falou que não era um ministério que você procurava, né? Eventualmente, na caminhada, acaba que somos levados a alguns desafios, ministeriais, até por conta do chamado. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, até para alguns jovens, que nesse exato momento têm um chamado de Deus, porém nesse momento se encontram afastados ou então até mesmo esquecidos. Como é que iniciou a tua caminhada ministerial? Conte um pouquinho para gente. A minha chamada ministerial começou há bastante tempo atrás. Eu fui um jovem que, pela revolta de ter os pais separados cedo, mas eu sempre tive um exemplo dentro de casa, uma mulher de Deus, que é a minha mãe, que sempre orou, que sempre intercedeu pelos filhos, mas aquela revolta daquele adolescente que quer conhecer o mundo, me fez conhecer as drogas, me fez entrar no tráfico, e eu ia perdendo a minha vida. Há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu ia morrendo de overdose, e o Senhor ele não permitiu que eu morresse naquele dia, porque Ele sabia que um dia eu ia estar pregando a sua palavra. Mas eu não queria. Minha mãe me convidava para ir para a igreja, eu não queria. Eu fiz ela chorar muitas das vezes, eu não queria. Mas Deus ele tem suas maneiras de trabalhar. Assim como Jonas rejeita o chamado e vai para uma outra direção onde o Senhor não mandou ele ir,
Assim como Moisés, ele fica deslumbrado com aquela sarça que não pega fogo, mas que quando o Senhor revela que ele vai libertar o povo, ele não diz que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele diz: eu, eu não sei falar. Eu sou um homem de língua pesada. E o Senhor vira para ele e diz: quem criou o homem, Moisés? Quem faz aquele que fala o mudo? Não sou eu? E aí a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acende contra ele, ele vai. A minha vida, ela vem nessa trajetória até o Senhor me dar uma filha e eu me entregar para Jesus. Com medo das pessoas que queriam me matar, eu já tinha sido livrado da morte uma vez, agora as pessoas queriam me matar e ainda assim eu ainda insistia nisso. Eu entrego minha vida para Jesus e em 5 anos, missionária, eu viro líder de célula dentro da IEADAN. A visão celular da igreja, da Assembleia de Deus é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quando a igreja começa a me enviar, eu me desvio da presença do Senhor. E eu consigo voltar para a presença do Senhor quase 10 anos depois, até eu chegar nesse dia aqui. Mas da pior forma possível, onde Deus permite uma depressão vir sobre a minha vida, aquele espírito maligno vem oprimir a minha vida. E era a forma como era a forma que Deus tinha para me fazer me prostrar. Todas as vezes que aquilo vinha de ruim, que não me deixava dormir, que suava o pé e a mão, que me tirava o sono, eu sabia que eu tinha que dobrar o meu joelho. Agora eu estou dentro do quarto da minha filha, somente eu e Deus, chorando, mas não querendo o dono do milagre, querendo apenas o milagre. E aí eu vejo o Senhor renovando a minha vida, renovando no Espírito Santo, e eu falando mistério, onde não tinha ninguém dentro daquele quarto, somente eu e o Senhor. E aí eu percebi que algo tinha de diferente. Eu lutei por alguns meses, mas depois que eu disse: Senhor, agora eu quero viver aquilo que tu tem para mim. Me faz viver, mas me faz permanecer. Me cura, Senhor, para me permanecer curado. Me liberta para me permanecer liberto. Porque eu entendo, missionária, que viver Jesus hoje é você permanecer. Nós aprendemos em João 15 que ele vai falar que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, esse dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, mas aquele que não dá, ele corta e lança fora. E ele continua dizendo: já tenho, a palavra que eu tenho pregado tem deixado vocês limpos. E quanto essa palavra nos limpa, eu tenho que me esforçar para permanecer, porque nós estamos aqui, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Se eu não vigiar, o inimigo vem e me faz cortar o caminho mais uma vez. Só que foi luta, foi aprendizado, foi choro, foi erros, mas que foram coisas que foram necessárias que eu tinha que passar para que hoje eu tivesse chegado até aqui. Se hoje você vê esse homem transformado, liberto, curado, sarado, diante de uma juventude improvável, assim um dia também eu fui um homem improvável. E assim como Davi, o Senhor chamou lá o menorzinho, que diante de uma linha de batalha, está um cenário de guerra, mas ninguém se levanta para lutar. E quando o menorzinho se levanta, as pessoas se opõem. Eu aprendo que até os opositores, eles estão empurrando a gente com propósito. Porque era para quê? Para que o Senhor pudesse apresentar Davi diante de um povo. O seu povo, o exército do seu povo, mas um povo medroso, que não tomava uma atitude para lutar. E o Senhor levantou aquele menininho para apresentar. Mas ele sabia no nome de quem ele estava indo lutar. Se a gente entender no nome de quem nós estamos lutando, pode levantar um gigante, pode vir um urso, pode vir um leão. Nós vamos sair vencedores. Porque o Senhor nos chamou, foi para vencer. Não apenas para ser um vencedor, mas mais do que vencedor. E que honra, minha irmã. Que honra servir a Jesus, eu e você temos. Não somos merecedores, vamos continuar não merecendo. Mas a graça dele nos alcança todos os dias. Se temos chegado até aqui, se temos oportunidades, gás, fôlego de vida, é pela graça.
É pelo sacrifício de Jesus na cruz. E vale muito a pena, meu irmão, viver Jesus. Tu não tem noção o quanto meu coração ele está feliz nessa noite de estar compartilhando com você um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, mas que começa sempre com eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. E eu entendo que tem pessoas que estão nos ouvindo também que estão na mesma situação, dentro de um quarto, angustiado, depressivo, achando que é o fim. E o inimigo colocou na tua cabeça que tu tem que tirar a tua vida. Mas o Senhor permitiu tu passar por isso, foi para que Ele pudesse transformar a tua vida. E o maior milagre que o Senhor vai operar na tua vida é a restituição da tua sanidade mental, do teu ministério, que talvez um dia como eu, você deixou de lado. Mas o Senhor permite situações adversas para que você volte para a sua presença e você possa se posicionar como homem, como mulher de Deus para pregoar o Evangelho, porque fomos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Eu acho muito interessante o que você falou, porque Deus ele não procura pessoas capacitadas. Não é pela medida de capacidade, nem por experiência, mas sim por uma liberdade. E muitas das vezes a gente vai aprender no decorrer do ministério. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. A gente vai sendo aplumado de acordo com as experiências que o ministério vai proporcionando para a gente. Isso é muito interessante. Jesus mesmo, quando ele vai preparar os discípulos e enviá-los para poder fazer a obra, ele dá liberdade para os discípulos fazerem. Só que eles vão aprender na prática. Assim somos nós. E eu acho interessante que quando você falou que você iniciou uma caminhada com uma luta, primeiramente uma luta familiar, porque como muitos jovens que estão aí do outro lado da tela, que estão enfrentando lutas familiares, pais que muitas das vezes abandonaram, ou estão nos vícios das drogas, ou então mesmo em outros caminhos, até mesmo em presídios, estão pensando que para eles não tem saída, para eles não tem alternativa, tem até um chamado pastoral, evangelista, missionário, levita, porém eles não acreditam nesse chamado. E aí vem você falando do seu testemunho, falando que é possível, porque Jesus ele muda a história, Jesus ele resgata quem está ali afastado, Jesus ele muda as situações, né? É o que está escrito, eu venho dar vida e vida com abundância, e realmente o Senhor ele vem dar vida com abundância. Mas eu achei muito interessante o tópico que você falou, que você iniciou a caminhada, depois você se desviou, porque acontece isso. É por isso que a palavra de Deus ela é clara em dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E mesmo que caia 7 vezes eu tomo pelas suas mãos, te levanto e faço prosseguir novamente. Porque mesmo que você caia, mesmo que você até se desvirtue do caminho, o Senhor está pronto para reestruturar novamente. Ele está pronto para reaver o seu caminho. E foi isso que aconteceu com você. Quer dizer que o chamado com o Ministério de Juventude só veio depois que você foi restituído, depois que você retornou para a presença de Deus. Foi quando você se encontrou com o Ministério da Juventude. E aí, conte mais acerca desse retorno, né, para a presença de Deus. Como eu falei agora há pouco, dia 20, no ano de 2023, dia 4 de setembro, foi quando Deus ele abriu a minha visão para me entender a palavra que eu não tinha. Mas começou eu comecei rejeitando, eu não queria. E quando eu pisei dentro dessa igreja a qual nós estamos, os pastores, os obreiros sempre falavam: o Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa. Só te interrompendo, quer dizer então que tu rejeitaste inicialmente, Inicialmente, como muitos, né? Como muitos que têm um chamado, chega o chamado, a pessoa vai, não quero, não quero ser pastor, não quero. não quero ser missionário, não quero ser obreiro. Tu rejeitaste. Rejeitei. Depois de quanto tempo, então, tu começaste a entender que o Senhor tinha pressa contigo? Aproximadamente 8 meses. Foram 6 meses de angústia, de depressão, até Deus me curar. Mas aproximadamente 8 meses, contados no relógio.
E aí eu aprendo com o salmista Moisés, Salmo 90, verso 12. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu passei a contar meus dias a partir desse dia, dia 4 de setembro do ano 2023. De lá para cá foi quando eu decidi, agora eu quero. Mas inicialmente eu não queria. Mas essa rejeição se dava pelo quê? Pelo fato de estar passando pela depressão ou pelo medo de errar, porque tem muitos, como podem estar assistindo agora, eu não vou assumir um ministério, não vou assumir uma liderança, porque eu posso machucar alguém, eu posso desgostar o Senhor, ou eu me sinto incapaz, tem pessoas melhores do que eu, porque tem a síndrome de que o outro é melhor do que eu, na capacidade toda. Nunca nós nos enxergamos como capazes daquilo que o Senhor está nos chamando. Assim, tem sempre alguém melhor do que nós. Era o fato disso ou era pelo que você estava passando? Jesus teve que me curar com uma coisa chamada complexo de inferioridade. Então eu não acreditava em mim. Eu não acreditava naquilo que as pessoas falavam para mim. Eu te vejo como um líder, eu te vejo como um obreiro, eu te vejo como um pastor. Porque nós vamos estar diante de pessoas que Deus vai levantar e vai lançar ali palavras de bênçãos, uma profecia. O Senhor tem algo grande contigo, o Senhor tem pressa contigo. E eu queria me ver livre do mal. Para quê? Para me voltar a praticar as coisas que eu praticava outrora. E aí, quando eu entendo que aquele mal só veio para que eu pudesse me posicionar novamente, eu decidi entregar minha vida. Mas Jesus teve que me curar do complexo de inferioridade, da incapacidade, do medo, da incerteza, de tudo aquilo que eu achava que era impossível vencer. Eu achava impossível você trabalhar e ter uma vida de retidão com Deus. Você consegue. Você consegue orar pela madrugada, você consegue jejuar, você consegue se dedicar na vida na leitura da palavra, você consegue pregar quando você é convidado para ministrar a palavra. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para aperfeiçoar até o fim, até o dia da sua vinda, ele vai aperfeiçoar a obra dele nas nossas vidas. Então, aquele que nos chama, a gente por um momento inicial de se sentir pequeno, incapaz, inferior a qualquer outra pessoa, porque Deus ele vai colocar nós diante dos grandes. Mas ele diz o que na primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 27? Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. É o menorzinho, é aquele lá que é o desprezível. É esse que eu quero. Ele pega o homem lá do lixo mesmo e ele faz assentar entre os príncipes e princesas. E a gente vai estar diante de pessoas que têm mais eloquência do que nós, que pregam melhor, que estão mais tempo na caminhada, e a gente vai se medir. A gente vai fazer essa medida e vai se achar inferior. É porque é a raiz, né, do ser humano, o complexo de comparação. Acho interessante porque a gente acaba se comparando uns com os outros, só que a medida com que Deus ele vai te usar não é a mesma medida que ele vai usar a minha vida, e nem tampouco do outro irmão. E isso que é lindo no Evangelho, porque essa diversidade é que faz com que a glória do Senhor ela seja enaltecida. Mas cada um tem seu valor, cada um tem seu valor. E aproveitando essas limitações que o Senhor ele acaba nos usando. É preciso ter os limites e a gente saber que tem essas limitações. É o que leva à dependência de Deus, né? Sermos dependentes de Deus. E o mais lindo que toda a experiência que nós temos, que todo o aprendizado, porque toda a luta que nós passamos é um aprendizado, é Deus nos treinando para algo. Porque hoje o Senhor me coloca diante de pessoas depressivas, angustiadas, sem direção. Agora eu vejo... E aí, só fazendo um parâmetro aí. Tu passaste pelo processo da depressão, pelo processo do vício, e agora tu está lidando com uma juventude. De uma certa forma, tu é um pastor sem uma igreja, né? Porque todo líder, ele é um pastor.
Entenda bem, porque o pastor não é só aquele que está dentro da igreja, que tem uma instituição. A própria palavra diz que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Não está falando em templo, não está falando em casa, está falando em cuidado, zelo, prestação, apacentamento. E você lida com pessoas agora que estão com a mesma problemática, ou estão passando, ou vão passar por aquilo que você já passou. Como é que você lida agora com essa situação? Eu vejo assim eu vejo algo incrível, a forma como Deus ele nos chama para nos capacitar. Eu estava lendo ontem, eu tive a oportunidade de ministrar na célula dos jovens. Isaías 43, no versículo 18 e 19, ele diz: "Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Será que vocês não percebem? Ela já está surgindo." Mas como que esse novo vai surgir, missionário? Ele sempre vai surgir no desconforto. Deus ele vai pegar, ele vai dizer assim para ti: "Ó, eu vou fazer um reboliço na tua vida, eu vou transformar a vida do teu marido, eu vou mudar a vida dos teus filhos." Só que primeiro ele causa o desconforto, a bagunça. E é aí que nasce o novo de Deus. Porque ele quer nos dar o quê? Experiência. Experiência de lidarmos com aquela situação. Porque lá na frente nós vamos estender a mão para alguém que vai estar passando pela mesma É dificuldade. preciso mexer com as feridas, né? É Isso. preciso deixar que o oleiro ele trabalhe no profundo da gente. E quando se trata de juventude, muitos jovens, eu já fui líder de jovem, coordenadora, muitos se fecham. Você tem também esse desafio Sim. de jovens que não conseguem se abrir, não têm Não consegue confiança, falar. porque já passaram alguma fidelidade para algumas pessoas, já se decepcionaram, já abriram o coração e, por conta de abrirem o coração, essas pessoas denegriram a sua imagem. Você já passou, tem passado por isso? Sim, nós temos passado. Porque é algo incrível, como eu falei para você agora há pouco, a forma como Deus ele vai nos treinando. Então, você vai passar por certas dores e adversidades e muitas das vezes a pessoa não precisa nem falar nada. Tu consegue sentir a dor do próximo porque um dia tu sentiu aquela dor. E agora Deus ele vai estar usando a tua vida como uma palavra. Ainda que a pessoa não diga nada para ti. Tu vai ali ser um canal de bênção para aquela pessoa. E no meio da juventude sempre aparece, e nada contra, é sempre mais as mulheres, né? Porque tem sido maioria também no meio da nossa juventude as mulheres. E só que a cada culto, a cada célula, a gente vai vendo o trabalhar de Deus. Porque nós queremos orar hoje, queremos resposta amanhã. E Deus ele vai nos dando estratégia de como trabalhar, de como tratar esses jovens. E aos poucos, a forma como Deus vai trabalhando, essas pessoas vão se permitindo, vão deixando a alegria invadir, vão deixando Jesus entrar. Porque não é da noite para o dia, para alguém que não tem certeza, para alguém que está perdido. Porque essa é a palavra. Esses jovens eles estão ali, mas eles não sabem o que eles querem, eles estão perdidos. Muitas das vezes é luta familiar. Já estão muitos novos, mas feridos também. E aí a gente veio de lá. A gente pegou porrada lá. Porque o mundo ele não nos ensina com o mesmo amor que o pai e a mãe. Muitas das vezes o filho ele vai taxar o pai e a mãe de chato. Porque quer instruir, quer educar. Mas, e aí eu vou ter que ter essa empatia de que um dia alguém me feriu. E eu queria que alguém me ouvisse e ninguém me ouviu. E aí agora nós vamos ter que fazer papel de servo de Cristo. Para ouvir, para estender a mão, sabe? Porque não é fácil, meu irmão. Você tem que amar. Porque não é fácil. Você falou aqui dois pontos muito certos. Porque para trabalhar com juventude, tem que ter empatia, tem que sentar. Nós vemos uma juventude muito carente, necessitada de atenção.
que muitas das vezes não tem dentro de casa, muitas das vezes não tem quem compartilhar, então ela vê no seu líder, né, como um espelho para poder se aproximar e poder dialogar. Como líder, nós temos que ter a percepção e o entendimento de que é muito mais do que um papel de cargo, e sim de um amigo, de uma pessoa que está ali para dar fortificação para aquele jovem, né? Fortificar, dar ali fidelidade, força para ele, para ela. E outra coisa que você falou foi a questão do amor, que sem amor não tem como, e jovem, ele sente isso. O jovem, ele sente, não sei se você passa por essa experiência, de você ver aqueles que são mais próximos de você, pelo fato de você dar liberdade, você estar mais aproximado, e aqueles que se mais distanciam. Mas o amor, a afetividade, ela quebra toda barreira, ela quebra todo obstáculo, todo gelo, e faz com que eles sintam-se apegados, mais próximos, né? Os jovens, eles necessitam muito do aspecto emocional, né? São muito carentes. Os jovens daqui também passam por essa situação de carência. O que mais você tem detectado assim com eles? O que eu percebo não somente nos jovens, nesses jovens que têm dificuldade de falar, né, que são mais fechados, mas eu vejo de forma geral, assim, nesses 2 anos, nesse 1 ano e pouco que eu me posicionei em Jesus, eu passei a conviver com pessoas dentro do meu ambiente de trabalho, dialogar e ver que pessoas, elas passaram a se acostumar com essa angústia, com o peso, que elas vão maquiando a vida com uma festa, com isso, com aquilo, outro, vão satisfazendo a carne, mas a alma, ela está ferida. Mas ela se acostumou a carregar aquele peso, aquela angústia, e aí ela busca até em Deus um refúgio, só que é só momentâneo, aquilo ali vem, aquele refrigério, só que depois volta, porque ele não quer o compromisso com o abençoador, ele quer a bênção, e não somente no meio da juventude, só que a gente percebe que a gente trabalhar com jovens que passam por essas dificuldades, eles ainda se esforçam para estar mais presentes, ainda que não, muitas das vezes eles não consigam se abrir, ainda que muitas das vezes eles não consigam orar. Quando a gente dá oportunidades para falar na célula, nem todos querem falar, mas a gente percebe que Deus, ele vai trabalhando da sua forma, da sua maneira e nos dando estratégia, que a gente começa a ver o agir de Deus, porque são pessoas que ainda não têm experiência, estão aprendendo agora lidar com as coisas do mundo, com a pressão do mundo, com a cobrança dentro de casa, e principalmente tendo experiência com Cristo. E as E tentações que as vêm todo tentações tempo para eles, né? também, porque o jovem, ele tem essa certa dificuldade, o adolescente, ele não vai ter o mesmo compromisso que eu e você, de orar, de jejuar, de ler, de pregar. Mas se tiver alguém que instrui e que tem amor para ensinar, que tenha paciência, você vai passando a enxergar que Deus, ele vai trabalhando, porque você vai vendo o interesse dele em querer se envolver na obra do Senhor. E aí agora a gente vai vendo uma nova geração vindo, um departamento nascendo aqui, outro ali, porque Jesus, ele vai trazendo essa sede, essa fome, desenvolvendo esse ministério que tem na vida de cada um deles. Só que não, sendo bem sincero, é um desafio que ele não é fácil. Mas qual o teu maior desafio? Porque assim, a gente vive uma geração moderna, não é mais a nossa geração, minha, tua, que a gente não tinha tanto impacto, principalmente tecnológico. Hoje o maior desafio é a tecnologia para a juventude, porque ela está literalmente aberta. O que é para beneficiar acaba tomando muito tempo e prejudicando o aspecto espiritual, né? Então, hoje, como líder,
como líder de jovem ativo, o que você vê como um grande desafio para poder, como líder, apacentar esses jovens? A minha grande preocupação, assim como eu me preocupo com a minha vida espiritual, é em me esforçar para ensinar eles terem essa vida de retidão. Porque a partir do momento que o jovem ele entende que se ele tiver uma vida no altar do Senhor de santificação, na busca pelo conhecimento, na dedicação na obra do Senhor, ele permanece, ele desenvolve. Mas quando ele é aquela pessoa que ele só está ali por estar e ele não se esforça para ler a palavra, para se expressar, para louvar, para dançar, fazer uma peça, um teatro, uma oração, o Senhor ele não trabalha, porque ele só trabalha naquele que ele se permite ser trabalhado. Então a minha preocupação como líder é da forma como eu fui ensinado. O caminho que Jesus me ensinou foi esse. Eu preciso ter uma vida de retidão no altar. Eu preciso dar testemunho, mas não ficar mostrando o que eu sou. As pessoas vão olhar e vão ver Jesus na minha vida. A importância da A referência, né? importância da Porque referência. hoje, ter esse aspecto de referência, numa onda de influências que surgem de repente, sem testemunhos, sem saber de onde vem, os jovens acabam seguindo as páginas, né? E isso até é prejudicial porque você não sabe o conteúdo de onde vem, você não sabe o testemunho que a pessoa está trazendo, você só sabe aquilo que é divulgado. E ter uma referência, isso é fundamental. Mas eu volto a tocar no aspecto de você trazer os jovens, por quê? Porque a juventude ela é muito altos e baixos, né? No sentido da gente massificar, porque eles acabam fugindo um pouco. E aí a gente trazer para consagração, para hora. Até tempos atrás nós tínhamos jovens com consagrações, participando de consagração, né? De cultos, aberturas de. Hoje já está tentando se resgatar novamente isso, mas ainda é um desafio. E eu volto a tocar no desafio porque muitos ainda não entendem ainda a importância de ter essa particularidade, essa intimidade com Deus. Eu passei muito em relação a isso. Mas a gente sabe que os jovens eles têm um grande potencial. Que se incentivado, trabalhado, eles vão dar grandes frutos. Mas ainda tem esse desafio ainda, né? Aqui. Nós estamos apenas começando, na verdade. O desafio começou agora, tem alguns meses. E quando eu falo que a minha preocupação é ter uma vida de retidão no altar do Senhor e me fortalecer na palavra. Jesus ele vai ensinar sobre os dois fundamentos. Então eu quero que essa nova geração que está vindo aí, ela esteja sua casa alicerçada sobre a rocha. Porque a tempestade lá vai vir. O vento forte vai vir, ele vai bater com força, não vai vir com pena não. Então o rio vai transbordar, vai, mas a casa vai estar alicerçada sobre a rocha e ela não vai cair. Então o meu não é o maior desafio, mas é o que o meu coração ele grita para fazer, é instruir eles na palavra, eles entenderem que eles precisam se santificar. E quando eles acessam isso, o Senhor vem e ele trabalha. Independente da adversidade que eles vão passar, eu sei que o Senhor ele vai operar através da vida dele. E eles vão se desenvolver, em cada um no seu ministério específico que o Senhor chamou eles. Eu tenho total certeza disso. Nós estamos apenas alguns meses iniciando nessa obra, mas eu sei que grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas. E até o final do ano nós veremos aí frutos que o Senhor ele já tem colocado nas nossas mãos. Eu tenho total certeza disso, não tenho dúvida, porque eu sei em quem eu tenho crido, no nome de quem eu estou lutando. Então, nós como liderança, nós temos que ter essa certeza, no nome de quem nós estamos lutando, para quem nós estamos trabalhando. Então, você tem que mergulhar de cabeça mesmo, e você tem que ser o principal a acreditar e confiar que vai dar certo.
como líder de jovem, tem que ter a determinação? Tem que ter a certeza do que está fazendo? Ou tem que estar aquele balançar? Vou ser ou não vou ser? Não, tem que ter a certeza, convicção, certeza absoluta, sem dúvida. Deus ele não opera, Deus ele não é Deus de confusão, ele não opera naquilo que é indeciso. Eu vou ver e depois eu volto, não. Ele é o Deus do agora, nós vamos e eu te escolhi, eu não quero, é tu mesmo, tu vai fazer e pronto. Eu não sei falar, tu vai pregar que eu vou te ensinar a falar, eu não sei orar. Tu vai dobrar o teu joelho que eu vou te ensinar a orar. Eu não sei jejuar, eu vou te ensinar. Então, nós temos essa convicção, porque se o Senhor conseguiu transformar as nossas vidas, eu tenho total certeza que você tem uma trajetória com o Senhor, muito mais tempo do que eu, com certeza. E Deus ele transformou a sua vida. Deus ele transformou a minha vida. Deus ele transformou a vida do pastor Martin Dallas. Então ele consegue transformar a vida dessa juventude. Mas nós como liderança, nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que Deus ele já está operando. Ele não vai operar, ele já está operando. Porque quando ele traz, já é a mão dele trabalhando. E nós vamos ter esses desafios, sim, de pessoas que um dia vão querer e outras não, porque Deus sabe quem vai vir, quem vai permanecer, quem vai se esforçar para ir até o fim. Já passou em algum momento na tua trajetória, nesse tempo, de desistir, de querer entregar o cargo, achou o fardo muito pesado? Já teve esse momento do peso da responsabilidade ministerial? Foi algo muito rápido na minha vida, mulher de Deus, que aconteceu. E eu confesso para ti que eu não esperava que fosse assim, porque eu voltei para Jesus e eu falei, vou ficar na fila. Eu vou esperar a minha vez, que eu sei que ela vai chegar. Só que foi rápido, assim, e aí o Senhor foi mudando e me ajudando a vencer as minhas incertezas, debilidade, complexo de inferioridade. E cada vez que primeiro veio um chamado para ser intercessor nos jovens, eu me teve que vencer o meu eu. Aí foi chamado para ser obreiro, mas assim, tão rápido. Aí daqui a pouco veio o desafio, vamos ser jovens, vamos. Mas eu confesso para ti que eu já não penso mais em desistir. Não, porque também não tem mais como, cara. Eu posso te falar algo. Assim como Jesus ele encontrou Saulo, ele me encontrou. Glória a Deus. Depois que colocou a mão na arada, não Não pode voltar tem atrás. como mais voltar. Ele disse, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Dura coisa para ti é recalcitrar e lutar contra os aguilhões. Então não tem como. Jesus ele disse para Ananias, Ananias, vai lá. Eu vou mostrar para ele que ele vai sofrer pelo meu nome. E ele vai ser minha testemunha até o fim. E quando Jesus encontrou Saulo antes de ser Paulo, ele só teve uma opção. Era Jesus até o fim. Eu e você, quando Jesus nos encontrou, ele não nos deu uma segunda porta. Ele não nos deu um escape para tu sair. Não. Ele disse, agora, filhão, nós vamos até o fim. Porque eu estou contigo para te fazer mais do que vencedor. Isso mesmo. A gente fala isso porque muitos líderes, né, acabam que querem desistir, acham que o Ministério de Juventude está pesado demais. Às vezes já está um tempo no ministério e está achando que já passou o seu tempo. Mas é como você falou, a questão da perseverança, acreditar do chamado de Deus na vida dessa pessoa, desse líder, e acreditar, porque muitas das vezes a gente vem um abatimento, vem a vontade de desistir, achar que o trabalho não está prosseguindo, mas às vezes olhando para eles, olhando para os jovens, para os adolescentes, e a gente vê os resultados. Isso é muito motivador quando você vê um jovem que não conhece a Bíblia e de repente já está começando a manusear, já está começando a falar da palavra de Deus. Alguém que era tímido e
de repente já está compartilhando, né, experiências com a gente, ou então era mais fechado e ele se torna mais próximo, amigo. São coisas, são pequenas simbologias, né, são pequenos resultados que fazem você prosseguir. E aí eu quero te falar, já caminhando para o final, que hoje em dia no Ministério da Juventude, para manter os jovens, muitas igrejas querem trazer coisas do mundo para as igrejas, né? E aí a gente vê algumas coisas que a Bíblia ela não corresponde a isso. Mas para manter a juventude. Qual é a sua opinião a respeito disso, né? E como manter uma estratégia? Eu digo uma estratégia no sentido de não só cultos, porque às vezes a gente se baseia só em cultos, né, em celebrações, mas o que poderia ser de ferramentas para ajudar, né, a agregar esse trabalho de juventude? O nosso desafio é ensinar, mas aprender também com eles. Eu vejo que a tecnologia ela é benéfica, mas como também ela vem para o mal. E um celular na mão de uma criança, se a gente não estiver supervisionando, pode ter várias consequências, porque a gente não vai estar ali em cima ali da criança, mas o adolescente, o jovem, ele já tem a noção do que é certo e do que é errado. Então ele vai se ludibriar pelas coisas do mundo. Aí tu imagina a gente fazer como muitas igrejas que trazem para dentro. Eu vejo muitas coisas que acontecem dentro de cada ministério, mas que eu passo a respeitar formas como o povo está ensinando, como o povo tá doutrinando. E ali eu não vou impor uma opinião. O modelo, né? Não, 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 não. Eu não quero ser aquele cristão que vai dizer, não, você está certo, você está errado. Eu quero ser aquele cristão que ele vai se esforçar para ensinar a palavra, para que essa juventude se permaneça firmada na palavra. mas a gente tem que fazer o confronto, né? Porque em Romanos 12:2 fala, né? Não nos Da conformeis com esse século. renovação, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Se nós somos transformadores, então tem certas... Paulo mesmo vai dizer que nem tudo que convém, né, é o que vai ser de agrado ao Senhor. Então, assim, estratégias nós precisamos ter para que os jovens eles possam caminhar, né, baseado na palavra do Senhor, baseado na ordem que Cristo determinou, mas sem também trazer aquela liberalidade, né? Que às vezes se entende assim, é ministério de juventude, então vamos transformar tudo em lazer, e não é lazer, né? Ou então vamos transformar tudo em brincadeira, e não é brincadeira, né? Existe uma seriedade aí, mas não aquela seriedade de que a gente trataria com um adulto, com casais, com senhores e senhoras, mas tudo numa medida, né, num equilíbrio. Como assim? Você não vai trazer, por exemplo, desculpa, um forró, Não. né? Que senão ele vai lembrar do passado dele. E aí daqui a pouco, em vez de converter, ele vai estar sendo convertido de novo para o passado. Eu digo nesse sentido, sabe? Estou entendendo. E aí muitos líderes ficam perguntando, e aí, o que eu faço? Eu me baseio só no culto? Eu me baseio só nas células, nas reuniões? O que eu posso fazer? Porque há essa pergunta, que às vezes a gente fica... Quais estratégias que eu posso escutar? Eu posso fazer um acampamento? Eu posso fazer... O quê? Aqui na nossa igreja, nós fazíamos, há uns anos atrás, momento de lazer no futebol. Já teve, também só teve uma edição de Acampa Jovem. Nós vamos trabalhar em nome de Jesus para a gente estar fazendo mais um próximo, em nome de Jesus. E as nossas formas de lazer no nosso convívio, a juventude,
A gente sempre faz o que mais o crente gosta, é comer, entendeu? Verdade. Crente gosta de comer mesmo. Tem sido o nosso caminho. Mas eu não quero ser aquele que eu não quero ser aquele que vai trazer essa liberdade toda para que eles não venham ter essa mente confundida, mas uma mente, uma mente de Cristo, uma mente sarada, uma mente liberta, e que eles entendam qual o lugar deles em Jesus Cristo, quem eles são em Jesus Cristo. Entendeu? Não quero ser aquele que Ter prega uma algo, identidade, isso, né? ter uma identidade, não quero ensinar algo na palavra, e ainda que eles possam ver em outro ministério, que eles tenham certeza de quem eles são, para que eles não se percam. Essa é a ideologia, é isso que o meu coração me direciona a fazer. Tá, tu consegue compreender o que eu estou te falando? Sim, 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 Entendeu? Eles consigo. não perderem a identidade, não perderem a essência. Ele precisa saber quem ele é em Cristo Quem eles são em Jesus, Cristo Jesus. para poder ele se manter. É isso que mantém um jovem na caminhada, saber quem ele é e quem o chamou. E sabendo disso, ele consegue, né, crescer, ele consegue desenvolver. Isso é muito bom, de saber. E já para finalizar, né, a nossa entrevista, o que você transmitiria para os líderes de jovem? Porque nós estamos, nesse momento, falando com muitos líderes de jovem, né? Estamos falando de Ministério de Juventude e transmitindo experiências que você está vivendo. O que você transmitiria para os líderes de jovens que nesse momento estão com esse desafio ministerial, talvez começaram agora esta caminhada como você iniciou, ou então já estão há mais tempo, né? Mas estão há mais tempo e por conta de estarem há mais tempo já estão pensando, não, já passou a minha idade, já passou o meu tempo, né? Está na hora de passar para o outro. O que você transmitiria para os nossos líderes de jovens? O que eu posso dizer para cada líder, seja homem ou mulher, nessa juventude que Deus tem colocado nas suas mãos, é que você se esforce para descobrir todos os dias o amor de Jesus Cristo, porque um dia eu e você estivemos perdidos e o amor de Jesus nos alcançou. E que se esse amor for alimentado dentro do seu coração, você vai ultrapassar barreiras e limites que nem você mesmo acredita que você é capaz de ultrapassar e alcançar em Cristo Jesus. Que esse amor todos os dias ele possa invadir o teu coração. Que esse amor todos os dias possa ser a essência, mesmo que com perca, com dores, com enfermidade, com escassez, você entenda que o amor ele cobre multidões de pecados. O amor, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo crê. Porque a Bíblia diz que sem o amor nós não nada seríamos. Nós precisamos cultivar esse amor. Porque quando esse amor ele é cultivado dentro de mim, eu vou conseguir ter amor pelo meu próximo. Eu vou conseguir ter amor, ter zelo pela obra do Senhor e eu não vou pensar em desistir. Eu vou lembrar que Jesus, que o próprio Deus, ele entregou o seu Filho, ele ofertou o seu Filho, para que o mundo não perecesse, mas que ele viesse a ter vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, e ele deu o seu único Filho, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Nós não vamos conseguir medir o tamanho do amor de Deus para com a humanidade, de dar um filho por pessoas que não mereciam esse sacrifício. Mas que se você se colocar dentro desse projeto que o Senhor te chamou, que é cuidar de vidas, e você entender a imensidão, o significado desse amor, você avança, você conquista, você permanece. Porque o Senhor não te chamou para ficar parado, para ficar cabisbaixo. Não é o fim. Ainda não acabou. Ainda tem muita água
ainda tem muito pão para tu comer, ainda tem muita água para tu beber, a tua caminhada ela é longa. Que esse amor, ele seja cultivado dentro do teu coração todos os dias. Mas eu quero que você entenda que só você tem a chave do seu coração para deixar esse amor de Jesus invadir a sua vida. Ele está na porta, batendo. Se você deixar, ele entra. Ele faz uma festa. Que esse amor, ele possa preencher todos os dias da sua vida. Porque só assim nós vamos conseguir olhar para o nosso semelhante e conseguir abraçar, conseguir ter empatia, conseguir compreender. Porque está vindo aí uma juventude, ou talvez já está na sua mão, pessoas que talvez hoje você não sabe como lidar. Mas que quando você entende desse verdadeiro amor, você pode até olhar para trás, mas desistir já não é mais uma opção na nossa vida. É isso que eu acredito. É dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu acredito. É que se eu for cheio desse amor, eu vou transbordar esse amor na vida de outras pessoas. É eu abraçar, mesmo eu sabendo que eu estou precisando de um abraço. É eu impor as mãos para que o Senhor cure, mesmo sabendo que dentro da minha casa tem alguém precisando de uma cura. É eu declarar palavras de bênção, mesmo sabendo que muitas das vezes a minha geladeira, o meu celeiro está vazio. Mas eu entendo que o amor de Jesus, ele supre, porque aquilo que nos completa, missionária, é Jesus. Não tem algo que nos preencha verdadeiramente, a não ser Jesus. E quem é Jesus, a não ser aquele que prova o seu amor para com a humanidade. Se não fosse o sacrifício dele na cruz, nós não estaríamos aqui. Então, se nós temos a obrigação de se permitir a ser cheio desse amor para fazer algo para Jesus. Porque nós não temos ninguém no céu nem na terra além dele. O que nós vamos fazer para ele em troca de todos os benefícios que ele tem feito por nós? Nós vamos trabalhar, nós vamos se empenhar em ganhar vidas e almas para o reino, ainda assim é pouco, ainda assim é mínimo. Mas se o meu coração estiver cheio de amor, eu consigo avançar. E eu consigo ver, ainda que de imediato não, mas eu já estou olhando pelos olhos espirituais, vendo nações sendo levantadas através de cada um desses jovens que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Está vendo, meu irmão, minha irmã, que está assistindo o podcast desta noite? Você, líder de jovem, você que está assistindo essa entrevista, a ordem é não desistir. Porque quem confiou, quem te chamou é fiel para cumprir. Nosso amigo Ed, passando sua experiência, seu testemunho para você como líder de jovem, né? Prossiga. Mas, missionária, minhas forças estão terminando. O Senhor renova suas forças. Mas, missionária, já cheguei até aqui, não. Quem dá a última palavra é o Senhor. E creia no ministério que Deus colocou na sua vida. O Ed, ele falou uma coisa principal. Tenha o amor. O amor é o principal ingrediente nesse ministério. E esse amor foi confiado pelo Senhor nas tuas mãos. E esse amor é para transmitir para esses jovens que estão diante de você. E para finalizar, eu gostaria que você também desse um recado para os jovens que estão nos ouvindo nessa transmissão. Um recado para eles, o que você como líder de jovem transmitiria para essa juventude que Deus está preparando e levantando nesses últimos tempos. Que você abra o seu coração, que você permita a Jesus ele entrar na sua casa, que o Senhor permita o Senhor entrar na tua vida e fazer uma festa, que o Senhor permita o Senhor entrar na tua vida e mudar a tua história, mudar a tua família. Talvez você que me ouve é uma pessoa que se sente incapaz, que talvez está depressiva, cabisbaixa, com medo, achando que para sua família não tem mais jeito. Mas eu quero que você entenda que existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele salva, ele cura, ele transforma, ele liberta, mas ele só entra numa casa aonde ele é convidado para entrar. E só você que está me ouvindo aí tem a chave do seu coração. Então abre o teu coração para Jesus, deixa ele entrar, deixa ele mudar a tua história, deixa ele mudar o rumo da tua vida. E deixa o Senhor escrever uma nova história a partir da tua vida. Porque a partir do momento que tu entregar a tua vida para Jesus,
tu vai ver o milagre acontecer, tu vai ver a cura, tu vai ver a restauração, tu vai ver a transformação. Mas é preciso que você abra o seu coração. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar. Deixa Ele ser o dono da sua vida. Porque se você está aí respirando e me ouvindo, é porque o Senhor tem algo contigo nessa vida. E essa luta, essa dor, essa prova só acaba quando nós morremos. E se você ainda não partiu dessa, é porque Deus tem algo contigo e Ele quer mudar a tua história. Então abra o teu coração para Ele, deixa Ele mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você receba essa palavra e que o Senhor mude a tua vida no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Ed. Receba essa palavra abençoada do nosso irmão Ed para a sua vida, você jovem, líder. Deus, Ele confia em você e Ele tem uma nova história para a sua vida. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação, Ed, no Arado Podcast. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua caminhada. Que Deus continue iluminando a sua vida. Que Deus continue lhe usando diante dessa juventude que Ele confiou nas suas mãos. E que grandes coisas o Senhor Ele possa realizar através de você e por você. Porque é através de nós e também por nós. Porque Deus Ele nos usa como instrumento, mas Ele também faz na nossa vida. Ele é um Deus completo. E eu quero também agradecer aos nossos ouvintes, participantes desta noite, que ficaram até agora nessa entrevista conosco. Queremos agradecer e felicitar a todos que nesta caminhada continuem nessa perseverança. Nos vemos nos próximos episódios, em novas entrevistas. Foi um prazer estar aqui. Em nome de Jesus, obrigado, pastor Martim, pela oportunidade. Gente, estamos juntos. E vamos nessa, que Jesus está voltando. Esse foi o podcast Arados dessa noite. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Fique na santa paz, em nome de Jesus. Obrigado.